Daí, pessoal, mais uma resolução. O valor da raiz quadrada de x na equação logaritmo de x menos logaritmo de 2 igual a 2. Ou ainda, logaritmo decimal de x menos o logaritmo decimal de 2 é igual a 2. Então, aqui eu vou colocar a igualdade logaritmo de x menos o logaritmo de 2 é igual a 2. E aí observa, né, que a base ela não está expressa nesses logaritmos e a base ela é implícita 10, logaritmo decimal. Então, ó, base 10, ela não se faz necessária na sua escrita, na sua representação. Então, são dois logaritmos decimais aí. Logaritmo de x menos logaritmo de 2 igual a 2. O que eu tenho que enxergar nesse exercício? Que existe aqui uma subtração de logaritmos na mesma base. E a subtração de logaritmos, ela decorre da aplicação de uma propriedade em geral. Eu tenho aqui soma de logaritmos, olha só. Se eu tenho um produto, logaritmo de A vezes B, quer dizer, o logaritmo de um produto numa certa base C, isso pode ser reescrito como uma soma de logaritmos. Logaritmo de A mais logaritmo de B. Conservando, mantendo essa base C. Então, isso é uma propriedade para a soma de logaritmos, que também é comum aparecer isso em exercícios. Se aqui fosse soma de logaritmos, eu converteria para produto. E existe a propriedade do logaritmo do quociente, logaritmo de A dividido por B. Aqui eu vou manter a base C. Deixa eu só melhorar esse B aqui. Ok, vou conservar a base C. E aí, logaritmo de divisão, logaritmo de quociente, se transforma em subtração de logaritmos. Logaritmo de A menos o logaritmo de B. Conservando a base C. Então, aqui é como se fosse um apoio teórico, né? As duas primeiras propriedades aqui, ó. E aí, agora aplico isso dentro da questão. Esta subtração de logaritmos, eu posso reescrevê-la como logaritmo de x sobre 2, um logaritmo de quociente, igual a 2. Ok. E agora eu aplico aqui a definição de logaritmo, a regra do entra por baixo na prática. Aqui, ó, eu tenho a base 10, lembra que é a base implícita, né? Venho para cá, volto por cima na igualdade. E aí eu reescrevo isso, 10 ao quadrado é igual a x sobre 2. 10 ao quadrado, 100. 100 é igual a x sobre 2, ou seja, 100 é a metade do x. Esse 2 eu posso fazer a falsa passagem. 2 vezes o 100 é igual a x, ou ainda x é igual a 200. Alternativa B, a princípio, né? Olha que vontade que dá de marcar a letra B. Mas, na realidade, não está pedindo o valor do x. Olha só, ele está pedindo o valor da raiz quadrada do x. Então, cuidado. Eu ainda tenho mais uma sequência resolutiva para esse exercício. Eu quero a raiz quadrada do x. Ou ainda, eu quero a raiz quadrada do 200. Ah, professor, mas não é uma raiz exata. Realmente, não é uma raiz exata. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho 5 raiz de 2, inexatidão de raiz, e aqui também. Então, ou é a letra A ou a letra C, a princípio. Como que eu procedo? Uma técnica bem rápida para encontrar essa raiz aqui na sua extração de fator do radicando, né, a sua forma simplificada, vamos dizer assim, de raiz, é reescrever essa raiz de 200 como 2 vezes raiz de 100. Eu busco dentro do 200 a raiz exata maior possível como fator. Claro que eu tenho outras raízes exatas, eu tenho 25, por exemplo, aqui dentro desse 200 também como fator, 8 vezes 25. Mas eu procuro a raiz maior, e a raiz maior exata como fator do 200 é o 100. 2 vezes 100 é 200. E aí, olha só, a raiz de 100 ela é exata, então como uma regra prática eu posso extrair a raiz quadrada de 100, que é 10, fica fora do radical, e o 2 que não consigo tirar a raiz exata,
permanece dentro, eu tenho 10 raiz de 2. E aí eu fico com a alternativa A. Então esse é um jeito prático de resolver essa raiz quadrada de 200. Como seria o jeito mais típico, né? O jeito mais normal, vamos dizer assim. Raiz quadrada de 200. Eu fatoro esse 200 em decomposição de fatores primos. Vou fazer aqui de forma auxiliar, aqui, ó, de outra cor. Aqui é 200 por 2, que dá o 100, por 2, que dá o 50, por 2, que dá o 25. Não é mais possível por 2, então dá por 5 agora, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Como a raiz é quadrada, eu vou buscar aqui grupos de 2, né? Então aqui eu tenho 2 na 2, olha só. E aqui eu tenho 5 na 2. Então essa raiz eu posso reescrevê-la como 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, e vezes esse 2 aqui, ó, que ficou sozinho. Aqui, ó, cancela por regra prática, pula fora da raiz. Cancela por regra prática, pula fora da raiz. Eu tenho 2 vezes 5 fora da raiz e lá dentro 2. E aí, né, de novo, 2 vezes 5, 10. 10 raiz quadrada de 2. Então também tinha essa opção aí para encontrar essa simplificação da raiz quadrada do 200. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.